Infelizmente, minha gente, o que nós vamos abrir o Tá No Ar Campinas de hoje, falando especificamente de Limeira, mas é um assunto extremamente delicado, extremamente chato, extremamente que mexe com a gente. Pelo nível de amizade que eu tenho com o nosso apresentador Edinho Fernandes, apresentador inclusive do Alerta Total, de segunda a sexta-feira. Você tem sempre muita informação com Edinho Fernandes e com o Alerta Total, de segunda a sexta-feira. Ontem, especificamente, no período da noite, saía ele da emissora, saía ele lá da cidade de Limeira, né? A gente tem a sede aqui em Campinas, nós temos também lá na cidade de Limeira a parte da nossa emissora. Por consequência, nós temos essa imagem aqui, ó. Sei que é difícil, vou até pedir desculpa já, que a gente vai falar com ele daqui a pouquinho com exclusividade. Mas dá uma olhada nessas imagens. Enche a tela, Alex. Olha aí. Esse é o momento que ele saía da emissora, da garagem da emissora, e ia em direção ao veículo. 19h06. Quando de repente vai começar uma correria. Vocês vão ver, as imagens são assustadoras, mas ele foi perseguido, ameaçado, segurança inclusive, né, porteiro / segurança da emissora precisou intervir também. Um momento muito tenso, porque ele estava com uma arma de fogo em mãos. O suspeito se encontrava com uma arma de fogo em mãos. E está aí o suspeito. Ele simplesmente tenta entrar na garagem da emissora a todo custo, depois da correria, ainda falando com o nosso apresentador Edinho Fernandes, proferindo ameaças, apontando o dedo, chamando para conversar. E por aí vai. E aí muito se questiona por que isso teria acontecido. Alex, eu vou falar com o Edinho aqui, pode colocar aqui no plasma ele. Eu vou bater um papo com ele aqui no nosso Tá No Ar Campinas. Meu irmão, bom dia para você, boa sexta-feira na medida do possível. Julião, a todos os telespectadores também da RSTV, deixa eu só ajeitar aqui o som, porque senão fica reverberando aqui. E aí eu não consigo conversar com você direito. Tá bom assim a imagem? Eu tô aqui no meu quarto, arrumei um cantinho aqui para poder bater um papo contigo. E desde já, Júlio, quero agradecer o espaço, né, até para a gente poder esclarecer para as pessoas, né, o que de fato aconteceu. Eu tô bem, aparentemente, psicologicamente bastante abalado ainda. Tem momentos que eu me pego chorando, tem momentos que eu me pego refletindo sobre as coisas que aconteceram naquela noite. Mas uma coisa eu tenho que deixar bem claro, que Deus estava ali junto de nós, né? Porque o seu Aparecido foi um herói. Ele foi o verdadeiro herói dessa história toda, que é o vigia. E ontem, até 1h da manhã, eu acabei ligando para ele, que ele continuou no trabalho, para agradecê-lo, né? E as manifestações das pessoas me perguntando, tem muita gente que eu não consegui ainda conversar, responder, então eu até peço para as pessoas que tenham um pouco mais de paciência, né? Mas eu vou responder cada uma delas. Júlio, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa, nunca imaginei. A gente tem medo, né? Mas eu nunca imaginei em passar por uma situação como essa, alguém ir para a porta da emissora com uma arma querendo tirar a sua vida. Exatamente. Porque a gente assusta vendo as imagens, você passando a tudo aquilo, né, de momento, o calor do momento fala por si. No momento que você chegava no veículo, né, no carro branco que está ao fundo das imagens que a gente vê constantemente, você ouviu algum tipo de ameaça ou você simplesmente... como é que foi esse primeiro contato com o suspeito? O Júlio, dá para perceber nas imagens que quando eu saio olhando, né? A gente trabalha com isso, a gente mostra isso todo dia. Eu sempre alerto as pessoas, ó, pode ver que eu estou olhando, eu estou analisando, estou andando devagar, estou observando, eu sei que o seu Aparecido está ali, está dando um apoio. Só que, exclusivamente nesse dia, o meu carro ficou na esquina, porque quando eu cheguei na emissora, tinha 2 carros de manutenção na emissora. O pessoal estava fazendo higienização dos ar-condicionados, né? E também tinha um pessoal que estava fazendo manutenção de vidros, né?
E eu, especificamente, parei meu carro lá na esquina. E até um detalhe importante da gente falar, que quando eu cheguei lá, o Henry, que é um dos editores, um cara que eu considero muito também, todo mundo lá é muito... São maravilhosos. O Henry falou, Edinho, coloca o seu carro aqui e eu coloco o meu na esquina. E eu falei para ele, Henry, não, para com isso, cara. Deixa ali meu carro, tá tranquilo, pode colocar o seu aí. E eu deixei meu carro lá na esquina. Quando eu saio, eu falo tchau pro pessoal, brinco e tal, e eu vou observando. Chegando, vocês vão perceber na imagem ali, chegando próximo do carro, eu aperto para abrir. Então ele tem o sinal sonoro e o pisca. Foi quando esse cara saiu de trás do muro na esquina, já apontou a arma para mim e falou, quero falar com você. Não grita, não fala nada, eu vou te matar. Eu quero conversar com você. A minha reação, Júlio, foi correr. A minha reação foi sair correndo, virar as costas e sair correndo e gritando socorro. Sabe quando você está num pesadelo, que você quer acordar, que você parece que a voz não sai, ó. Eu comecei a gritar e aí, ó, você está vendo nessa imagem aí? O seu Aparecido, ele se lança em cima dele. O seu Aparecido conseguiu tocar o braço dele e desarticulou, ele foi para o meio da rua. Quando ele vai para o meio da rua, ali ele não citou meu nome nenhuma vez, tá? Ele não falou, Edinho, quero falar com você, que isso é muito estranho, tá? Quando eu caio, ele já vem com a arma apontada para mim ali, e naquele momento, Júlio, antes até que você me pergunte isso, cara, eu achei que eu ia perder a vida ali, porque ele estava usando a arma na mão esquerda, uma hora ele passa para a mão direita, daqui a pouco vai voltar a imagem aí, vocês vão ver, e parece que ele tenta disparar. Isso até foi questionado pelos policiais, pelas pessoas que viram as imagens ontem na delegacia, né? E ó, depois disso tudo, por que eu estava conversando com ele, Júlio? No momento em que trava o portão. No momento que eu caio no chão, o seu Aparecido, ele fala, Edinho, corre, Edinho. Ele entra na minha frente e fala, corre, Edinho. E eu corro, ó, o seu Aparecido tentando pegar ele, ó. E o seu Aparecido se machucou, coitado. Ele machucou os joelhos, os dois joelhos dele. Ó, esse é o momento, ó, que ele volta, ele aponta a arma pra mim, ó. E ele parece que ele tentou disparar ali. E aí o seu Aparecido corre, fecha o portão, eu tô atrás de uma mureta de tijolos, né? De alvenaria. E eu ouvi o barulho do portão, que foi um barulho forte, parecia um tiro, porque o portão de ferro, ele bateu com muita força. Sim. E o seu Aparecido, ele se lançou no chão, o Júlio sabe, o Júlio já esteve na emissora, é uma laje ali. Sim. Então fez o barulho do portão, pau, e o seu Aparecido caiu, bluf. Eu voltei na cena, porque eu achei que o seu Aparecido tinha levado um tiro, eu queria ajudá-lo, porque ele me ajudou. Foi aí que o criminoso começou a conversar comigo. E eu estava só com a cabeça aparecendo. E ele me falava, você tem que prestar atenção nas coisas que você fala no ar. Eu falei, mas que coisa? Aí ele citou o nome de Fernanda. Ele falou, nunca mais cite o nome de Fernanda no ar. Ele falou 2 vezes. Eu falei, Fernanda? Que Fernanda? Nunca mais fale o nome da Fernanda no ar. E o seu Aparecido depois confirmou isso, porque eu fiquei meio perdido até nessa situação. Ó, o seu Aparecido coloca a mão para trás, ó. Ele achou que o seu Aparecido estava armado, mas o seu Aparecido não estava armado. O seu Aparecido trabalhou muito tempo com segurança, o seu Aparecido ele foi guarda municipal por muitos anos, e eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e depois a ele. Você tem alguma pergunta, Júlio? Não, com certeza. É assim... a gente fala direto em questão de segurança, de como cada um vai reagir. Inclusive, aprendi bastante com você na época que fui produtor do Alerta Total, que você apresentava e sempre tratou a gente com o máximo de atenção, o máximo de respeito. Então, tenho uma admiração muito grande por você. E cada um tem uma reação diferente. Nesse caso, a sua reação foi correr. Jamais passou pela sua cabeça que, estando armado, ele poderia atentar contra a sua vida no momento que você vira as costas, Edinho?
Sim, Júlio. Mas eu, naquele momento, foi um instinto sair correndo, sabe? Sim. E gritar socorro. Esse momento que eu caí, ó, ele vem, e se vocês perceberem, ele tá com a arma na mão, ó. Ó. Esse é o Ele só momento que vai eu. soltar o armamento quando você começa a conversar com ele e ele fala que quer falar com você tete a tete. É. Aí, o que acontece? Depois disso, que ele falou que eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar, esse é o momento. Ele segura com a mão esquerda a arma e ele me chama. Ele faz isso aqui, ó. Ele vem cá. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. É desse jeito, vamos trocar uma ideia, irmão. Dá até para fazer uma leitura labial na imagem ali, depois eu analisando. E aí eu falo, eu não vou conversar com você, cara, eu não sei nem por que você tá aqui. Você falou que queria me matar. E ele fala, ó, eu vou colocar a arma no chão. E aí tem a imagem dele colocando a arma no chão. Ele coloca a arma no chão. Ele vai até a rua. Aí muita gente fala assim, mas ele queria assaltar você. Não, porque se ele quisesse me assaltar, ele teria levado minha bolsa. Ó a minha bolsa caída no chão lá, ó, na sarjeta. Ele pega a minha bolsa, inacreditável. Ele diz, o que tem aqui? Eu falei, tem frutas, comida que eu trago. Isso tudo atrás da mureta, tá, gente? Sim. E o portão fechado. E a arma dele estava no chão. E aí ele diz o seguinte, ó, eu vou pendurar a sua bolsa aqui, depois você pega. E como é que terminou tudo isso? Você não vai vir falar comigo? Falei, não vou. Não tenho o que conversar com você. Eu não sei nem por que você está aqui. Você não vai conversar comigo? Você tem certeza que você não vai vir aqui conversar comigo? Eu disse, eu tenho certeza. Então tá bom, o recado tá dado. Você não quer conversar comigo, né? Eu senti isso em tom de ameaça. Não tenha dúvida. E agora, como é que eu vivo? Um medo. Eu falo que a gente sempre fala no ar, né, Júlio? Principalmente para as mulheres, dos casos de feminicídio e tudo mais. A gente sempre fala para as mulheres, né? Olha, toda ameaça você tem que levar em consideração. Depois de tudo isso que aconteceu comigo, né? E salvo por Deus e depois pelo... Olha, o vigia entrou na frente, ó. Pelo seu Aparecido. Eu só tenho que agradecer a Deus, mas a vida agora é seguir. A palavra é resiliência. Mas vai demorar um tempo ainda, porque tem hora que eu me pego chorando, tem hora que eu me pego pensativo, tem hora que eu me pego parado no ar. Será que eu tô aqui mesmo? Teve momento que, depois que passou tudo, eu machuquei o joelho, né? Eu bati muito forte o joelho, tá difícil dobrar a perna, e o fêmur aqui eu bati, né, na queda. E começou a doer uma hora, você começa a olhar se você realmente não levou um tiro, sabe? Você começa a achar que você... Porque é uma adrenalina, é uma sensação horrível. Horrível. Não desejo isso para ninguém. Agora, você imaginar que uma pessoa, ela vai para a porta do seu trabalho, seja o Edinho Fernandes, seja qualquer pessoa, né, mesmo que não seja uma pessoa conhecida, e achar que ela tem a liberdade de tirar a sua vida, essa pessoa ela tem que ser presa, essa pessoa ela tem que esclarecer de fato o porquê que ela fez isso, que não dá para entender. Com certeza. E puxando na nossa memória, inclusive até pesquisei por aqui também, nas nossas matérias, nos nossos materiais, absolutamente não encontrei nenhum tipo de Fernanda no nosso material, o que leva a crer que o suspeito muito provavelmente também tenham problemas sérios de psicológicos. Pelo menos é um pensamento meu. Júlio, é difícil entender o que de fato aconteceu. Só mesmo a polícia agora, que está fazendo um trabalho de investigação, né, pegando imagens de câmeras de segurança, acredito que em breve a gente vai ter uma resposta. É o que eu mais quero nesse momento, eu acho que é o que mais nós queremos, nós todos queremos, mas mais ainda o Edinho, né, em saber o porquê que ele fez isso, se ele confundiu, se ele surtou, porque eu costumo dizer que ele foi de 0 a 100 em 3 segundos e ao mesmo tempo voltou para 1 em pouco, né? Porque ele tá nervoso. Deixa eu só atualizar. Isso, ajeita o celular aí certinho, Adi.
só para a gente dar continuidade aqui. Pode encher a tela com a imagem do caso que a gente está trazendo. Nosso apresentador, Edinho Fernandes, ele sofreu um atentado na cidade de Limeira, saindo da porta, né, saindo do estacionamento da TV. Isso, por consequência, é um ato lamentável, um ato que a gente traz de insegurança em todas as cidades da nossa região. Em Limeira não é diferente, nesse caso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos trazendo um ato heróico também por parte do seu Aparecido, que é o segurança que aparece nas imagens, que salva, naquele momento, o Edinho, que salva, que entra na frente, mesmo sabendo que o cidadão estava armado, ameaçando, transtornado, ele entra na frente do Edinho para poder, né, protegê-lo. Um abraço para o senhor, seu Aparecido. Obrigado aí por esse ato heróico, que com certeza vai ser lembrado para sempre, né, Edinho? Com certeza, Júlio. Peço até desculpa porque caiu aqui a conexão. Mas é isso, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer o seu Aparecido, as pessoas que estiveram lá, o nosso diretor, o seu Luciano, a esposa dele, que de prontidão voltaram para a emissora, todos os policiais envolvidos que estiveram lá, até mesmo o pessoal do SAMU que foi acionado, recebi o atendimento deles, enfim. Mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu, a não ser o psicológico, realmente, esse trauma que a gente acaba dissolvendo ele ao longo da vida, né? Mas com tudo isso a gente tem alguns aprendizados, né? E que a gente tem que compartilhar, né, com as pessoas, né? Tomar muito cuidado a hora que você vai sair mesmo, ficar olhando, não descuidar, porque é naquele momento de descuido que o inimigo ele age. Sim. E quando eu falo inimigo, né, eu falo inimigo em todos os sentidos, né? Tem gente do bem, tem gente do mal, tem gente que te ama, tem gente que te odeia, né? E é assim, a vida é assim. Mas resiliência, vai passar. Eu tô ainda bastante abalado e você sabe que eu tô com um piquititico aqui. Com certeza. Com certeza, Edinho. Primeira coisa que a gente pensa nesse momento é na nossa família, nas pessoas que a gente ama, em tudo que a gente conquistou durante a vida. E você é um cara que conquistou muita coisa. E de principal que você conquistou na tua vida são pessoas que realmente gostam de você, são pessoas que te amam, são pessoas que realmente estão junto com você por tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez de bom durante a vida. Eu sou uma prova viva, inclusive, disso, da forma como você me ajudou outrora. Eu sei que você tem a mania aí de falar, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber e vice-versa, mas você foi um cara que me ajudou bastante no percurso inicial aqui também, na RFTV, de quando eu comecei. Eu desejo muita força para você, para toda a sua família. Falar também que você pode contar comigo, porque a gente, nesse momento, a gente fica fragilizado mentalmente, né? A gente fica, com certeza, pensando, move um filme na nossa cabeça até realmente a gente ter a consciência do que aconteceu. E o Edinho, ele é um cara que a resiliência anda junto com ele, né? Tem um cara resiliente nessa vida, é você, Edinho. Eu quero desejar muita força para você, que Deus sempre continue te acompanhando, te protegendo. E a gente está junto com você, viu, meu amigo? Pena, perdemos a conexão com ele. Só um minutinho, vamos lá. Vamos tentar a conexão com o Edinho novamente, só para a gente fechar aqui, né, que a gente estava falando. Então, essas palavras eu reforço, né, que Deus abençoe você e que você tenha muita força nesse momento, que a gente tá junto contigo, meu amigo. Obrigado, Júlio. Obrigado, agradeço toda a direção. Agradeço também aos amigos que mandaram mensagens, a todos os amigos que estavam lá no momento. Alguns até estavam subindo as escadas depois e... você tá de brincadeira, para com isso, tal, porque as pessoas não acreditaram naquilo, né? Por quê, né? E é esse porquê que a gente quer, essa interrogação, que eu acho que em breve a gente vai tirar ela e a gente vai saber o porquê, né, dessa violência toda, dessa raiva toda. E agradecer a Deus, só Deus.
só para finalizar, né, eu me emocionei porque o que eu não vou esquecer é quando eu cheguei em casa às 11 horas da noite, o meu filhinho ainda acordado, me abraçou, 2 anos e meio, minha esposa, e falou: papai, tô feliz que você voltou. Isso é tudo para mim. Com certeza. Força, meu irmão. Deus Obrigado. abençoe você, viu? Obrigado pela exclusiva Amém. aqui com a gente. Amém. Deus abençoe todos vocês aí. Amém. Abraço para você, meu irmão. Bom final de semana na medida do possível. Minha gente, vamos para o intervalo, 11h24, para a gente recompor as energias aqui também. A gente vai para o intervalo direto, volta na sequência com mais o Tá No Ar Campinas. Tem o Fábio Oliveira batendo um papo com a gente também, enfim. Eu espero que as forças policiais, as forças de segurança pública da cidade de Limeira se atentem nesse caso, tirem de circulação esse cidadão, porque ele precisa pagar pelo que ele fez. Ele precisa pagar pela ameaça, pagar pelo transtorno psicológico que agora está, né, o Edinho Fernandes, depois de tudo que viveu, depois das ameaças desferidas, e para a gente entender o porquê de tudo, né? Às vezes não temos explicações sobre as coisas, mas nesse caso nós buscamos explicações porque uma real ameaça foi firmada na noite de ontem na saída da emissora, logo após o programa Alerta Total.